Jornalismo Rede Clube. Informação na hora certa. Bom dia, sábado. Oferecimento Carajás Home Center. Compre online e retire na loja. Emix Mateus. Economize na festa do São João do Coração. Bom dia, Sabina. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem por aí? Maio tá acabando, hoje é o último dia do mês, que foi longo, hein? Muito longo. E hoje também é o Dia Mundial Sem Tabaco, data para lembrar dos riscos associados ao cigarro. Super importante porque o número de fumantes aumentou em cerca de 25% no país em um ano. Sinal de alerta para a saúde pública. Pois é, e o frio, hein? Aqui em São Paulo tá gelado agora de manhã, mas tem lugar pelo país que tá muito frio. E claro, esse é um dos assuntos do seu Bom Dia Sábado. Vem com a gente. É por isso justamente que nós começamos falando dessa manhã gelada, fria em grande parte do país, Marcelo. Nesse momento, os serviços de acolhimento se tornam cada vez mais essenciais. Aqui em São Paulo, uma estação de metrô no centro da cidade foi transformada em abrigo com capacidade para 100 pessoas e também recebe animais de estimação. O Guilherme Pimentel está por lá e vai contar para a gente como funciona. O pessoal agora já está saindo para o cafezinho da manhã, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Gui. Oi, Marcelo, Sabina, bom dia a quem nos assiste. Já está saindo sim, vocês podem ver aqui atrás de mim que muitos colchões já estão vazios. Você falou já uma das novidades dessa iniciativa, né? A Aceita é uma unidade mista, ela aceita homens, mulheres, aceita famílias com crianças também e aceita até pets dessas pessoas que não têm para onde ir. Aqui em São Paulo é assim, Marcelo e Sabina, quando a temperatura baixa dos 13 graus, a prefeitura ativa algumas tendas e algumas medidas para atender essas pessoas que estão na rua. Quando ela baixa dos 10, o governo do estado também entra na jogada. Então, usando a estação do metrô e coordenada pela Defesa Civil, essa ação aqui no centro da cidade recebe até 100 pessoas. Como eu falei para vocês, entre famílias, homens, mulheres, pessoas, né, que estão separadas, que estão só, e até pets também. O número que a gente tem hoje, pelo que a Defesa Civil nos passou, foram de 76 jantares servidos e dessas 76 pessoas que vieram para cá pegar os jantares, e isso é por fila, tá? A gente tem imagens que a nossa equipe da noite fez ontem. O pessoal chega aqui, às 7 a estação abre para receber essas pessoas, tem o jantar que é servido e aí depois quem quiser pode passar a noite, quem não quiser também não passa. Dessas 76 pessoas, 44 dormiram aqui. Podem ficar na estação até às 8 horas da manhã e saindo daqui, o café da manhã não é servido na estação, mas elas podem ir para uma unidade do Bom Prato, que é também um programa do governo do estado que oferece refeições baratas. Marília Barbosa está mostrando para vocês que algumas pessoas ainda estão aqui por conta dessa primeira frente fria do ano. Esse abrigo aqui na estação de metrô fica até terça-feira, seria até domingo, mas vai ficar até na noite de segunda para terça-feira. Marcelo e Sabina. Obrigado por suas informações, Guilherme. Uma iniciativa super importante, até porque nesse período de muito frio, as pessoas que estão em situação de rua, elas podem até morrer por hipotermia, né, Sabina? Exatamente. Obrigada, Gui. Lembrando que são 10 tendas as montadas pelas regiões aqui da capital. Eles servem sopa também, chocolate quente, café, chá para atender essa população. Se tá frio no Sudeste, gente, imagina no sul do país, em Santa Catarina, até nevou essa semana. Na cidade de São Joaquim. Também teve geada por lá. Olha, só que eu ouvi falar que hoje está menos congelante, é por isso que, vem cá, vamos falar ao vivo com o Cristiano Gomes para saber se isso realmente é verdade. O Cristiano já fez assim com a cabeça. Bom dia. Oi, Sabina e Marcelo, muito bom dia para vocês, bom dia também para todo mundo. Olha, vamos dizer que está menos frio, mas o termômetro agora está marcando entre 3 e 4 graus aqui em São Joaquim, viu? Que durante essa semana a gente viveu um dos momentos mais aí aguardados também
por várias partes, né, de pessoas que vieram de diferentes regiões aqui do país para poder conferir a neve que finalmente chegou por aqui, isso na quinta-feira dessa semana, né? Inclusive nós temos aí algumas imagens para poder compartilhar aí com vocês, porque foi um verdadeiro espetáculo, viu? A neve chegou ali por volta entre 8h30 e 9 horas da manhã, encantou muita gente, além aqui de São Joaquim, outras 3 cidades como Urupema, Bom Jardim da Serra e também, né, uma outra, Urubici, também acabou tendo esse espetáculo que foi realmente muito lindo e acabou atraindo, né, muita gente aqui para a região da Serra Catarinense. E aí a temperatura assim, né? Vai variando entre 3 e 4 graus, mas os casacos e os reforços aí na proteção, esse precisa existir e muito, viu? Mostrar para vocês de onde eu estou falando ao vivo aqui, gente, é a Praça Central da cidade de São Joaquim. E aí, Sabina e Marcelo, muita gente vem para cá para curtir o frio, mas também para poder aproveitar as delícias da Serra Catarinense. Deixa eu mostrar só aqui para vocês o que a gente preparou, esse café da manhã, porque eu vou pedir para a Jaque contar o que é isso aqui. Jaque, bom dia. Bom dia. Rosca de coalhada, é um produto usado na nossa região para servir cafés da manhã, que é um produto quase único daqui, essa rosca de coalhada. Querendo ou não, vem acompanhado de um chazinho de maçã. Um chazinho de maçã para você comer com o mel do melato da Bracatinga, a rosca de coalhada e o chazinho de maçã. Muito obrigado pela participação, viu? E aí, Sabina e Marcelo aceitam um pouquinho para poder esquentar também, porque aqui na Serra Catarinense é assim, é um chazinho de maçã, uma rosca de coalhada, só assim para a gente poder aguentar e também ficar um pouco mais juntinho, né? Para aguentar esse frio todo que está passando por aqui. Voltei com vocês, aceitam? Opa, pra já! Cristiano, obrigada. Calor humano também aquece. Tchau, tchau, gente. Bom sábado para vocês. Quero saber agora como é que vai ficar o tempo hoje, então, Marcelo. Vamos lá, ó. Já dá para adiantar, Sabina, que o sábado vai ser bem frio. Porém, não tem mais previsão de neve, tá? Pois é, gente. Para nevar, tem que ter umidade, e isso está fora de questão. O que manda agora é o frio intenso e seco. Sabe aquele frio que até resseca a pele? É desse que a gente está falando. A alta pressão de origem polar está parada em cima do Rio Grande do Sul. É esse sistema que está favorecendo a formação de frio seco, não só no sul, mas em grande parte do sudeste e também do centro-oeste. Esse sistema ele bloqueia a formação de nuvens e por isso não chove. E aí vem a geada. Previsão de geada agora cedinho em Dom Pedrito, na região da Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Lages em Santa Catarina, mais no sul do estado, e General Carneiro, ali no Planalto Paranaense. E não só, mas em toda essa área pintada em azul do nosso mapa. Agora, se você quer curtir o sábado, esse frio, em algumas cidades, nós separamos 4 para você escolher. Urupema, na Serra Catarinense, agora de manhã previsão de 1 grau e à tarde só 15, frio o dia inteiro. Assim como em Gramado, no Rio Grande do Sul, com mínima de 4 e máxima de 16. Campos do Jordão, aqui em São Paulo, com 8 e 20 de máxima. Monte Verde, no sul de Minas, com 3 e 21 de máxima. E falando de capital, para fechar bem rapidinho, São Paulo hoje fica com 25, Rio 26 e a mais quente do país, a gente tem Teresina com 36 graus. Vamos continuar falando de neve, só que não a que vem do céu, não. Para aí o que você está fazendo agora, por favor, porque a gente vai mostrar uma árvore que tem uma flor chamada neve da montanha. Quer ver que belezura? Vista de cima, parece um monte de algodão, aquelas bolotas de algodão. Essa é a rodovia que dá acesso à cidade de Santa Rita do Passa Quatro, fica no interior do estado de São Paulo. A árvore, que pode chegar a 3 metros de altura, estou encantada aqui, é mexicana e há 10 anos foi trazida para cá. E se adaptou, veja só, adaptou muito bem ao clima de Santa Rita. A flor da neve da montanha tem um cheirinho doce, mas a floração é rapidinha, dura 30 dias e está prevista para terminar na primeira semana de junho. Então, logo ali, hein? Quem tiver nas redondezas, quer ver de perto, tirar uma foto bacana, igual essa que vocês estão vendo ali nas imagens, tá feito o convite. Só que tem que, ir rapidinho. Você me leva? Levo agora. Bom, virando a página, gente, nesse tempo de frio, a vacinação contra a gripe nas clínicas privadas enfrenta um desafio: o abastecimento. Sabe por quê? O atraso na entrega das doses e a falta de previsão tem feito empresas adiarem as campanhas de imunização para os funcionários. Veja só. A vacina da gripe, infelizmente, a gente não tem. Todos os dias, esta clínica precisa recusar, em média, 8 pedidos de vacinação coletiva contra a influenza em empresas.
O motivo é a falta de vacinas contra a gripe. Os fornecedores entregaram só 40% das 60 mil doses, que estavam encomendadas para abastecer toda a rede. 2025 foi completamente diferente de todos os outros anos. Começou totalmente com atraso. Esse estoque de vocês ficou bem abaixo. Ficou muito abaixo esse ano, não só o nosso, como de todas as clínicas privadas, porque com essa dificuldade da chegada da dose de vacina, vem um montante de pessoas vacinar, como todos os anos, e a gente não tem quantidade para atendimento. Normalmente, 3 fabricantes entregam cerca de 6 milhões de doses da vacina contra a gripe todos os anos para o Brasil. Mas em agosto do ano passado, uma das principais fabricantes informou que não faria entrega da vacina no país em 2025. O que agrava a situação, segundo a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinação, é a falta de informação e também de um prazo para entrega das remessas atrasadas. A gente não tem uma informação clara por parte da indústria do volume de importação que eles têm, de qual foi a real entrega no mercado e os motivos por trás disso. Ambos estão sofrendo muito. As clínicas, porque se programaram para realizar as campanhas, e aí, sem produto, elas têm uma questão econômica ligada à sua manutenção, e as empresas que não estão conseguindo fazer ou gerir as campanhas de vacinação para os seus colaboradores, e aí a gente tem uma questão de saúde pública. Só que os principais fornecedores dizem estar enfrentando problemas de logística e envase que atingem tanto ampolas quanto seringas. Somadas às campanhas de vacinação para funcionários e dependentes nas empresas e a imunização individual nas clínicas particulares, representam 10% do público que deve ser imunizado contra a gripe em todo o Brasil. Pode parecer pouco, mas é uma parcela que faz a diferença na hora de garantir a imunização da população contra a influenza antes da chegada do inverno, que é o período mais crítico. O SUS começa atendendo com comorbidade, depois senhores de idades, e aí vai se estendendo. A rede privada começa atendendo para quem quer chegar e tomar. Então você começa com uma proteção geral em todas as classes de idades. Na rede pública de saúde, os imunizantes aplicados são trivalentes, ou seja, protegem contra 3 cepas do vírus influenza. E na rede particular são tetravalentes, contra 4 cepas. Essa infectologista diz que o avanço dos casos de síndrome respiratória aguda grave causada pelo agravamento dos sintomas respiratórios já pode ter a ver com esse atraso. Quando você tem um quadro gripal, você não tem só a gripe, né? Você evolui com uma prostração, uma queda do estado geral, podendo levar a infecções secundárias. Então, quando você vacina a população, logo a partir de março, abril, quer dizer, você tem, antes da circulação importante do vírus, você tem pessoas mais imunizadas com uma boa resposta ao quadro viral. Bom, nós procuramos os 3 fornecedores da vacina tetravalente. A Sanofi explicou que apenas uma das vacinas contra a gripe fabricadas por ela atrasou, mas que a situação está sendo regularizada. A GSK disse que decidiu não trabalhar na venda da vacina no Brasil neste ano. E a Abbott disse que não teve atraso, que até excedeu o número de doses em relação a 2024 e antecipou para março o início das entregas. É importante lembrar que em muitos estados a vacina da gripe já está liberada para toda a população na rede pública. Então tem vacina de graça no SUS, gente, tem que tomar. Sabe por quê? Para evitar o agravamento dos sintomas respiratórios. Justamente por causa do aumento dos casos de síndrome respiratória grave aguda. Pois é, aguda, grave, melhor dizendo, né? Mas um estado decretou emergência em saúde pública, Pernambuco, que é de onde fala ao vivo a Mônica Silveira, que já aparece aqui no nosso telão. Mônica, muito bom dia para você. Como é que está a situação por aí? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sabina. Bom dia para todo mundo que está com a gente agora. Não está fácil e está triste dar as notícias a respeito desse assunto aqui. É o seguinte, aqui no estado, o decreto de emergência foi publicado na última quarta-feira e tem prazo de validade de 90 dias. Essa medida foi necessária por causa do aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, a CIRAG. E por causa desse aumento, cresceu também a taxa de ocupação nos hospitais. Os dados mais recentes sobre esse assunto mostram que existe uma fila de espera de 55 bebês e crianças aguardando por um leito de UTI em unidades estaduais atualmente.
Este ano, aqui em Pernambuco, foram registrados mais de 2.540 casos de síndrome respiratória aguda grave. 7 em cada 10 casos são de crianças com até 14 anos. E conforme o texto do decreto, as ações serão coordenadas pela Secretaria Estadual de Saúde, que poderá criar diretrizes e normas complementares para garantir a assistência aos pacientes durante a emergência. Além disso, o decreto autorizou a ampliação da carga horária dos plantões para profissionais de saúde. Desde o começo do ano, o estado de Pernambuco já vinha também abrindo novos leitos na rede pública. Em 2025, foram abertos 253 só na pediatria. E nem assim está sendo suficiente, pessoal. E também por causa do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, o estado do Maranhão instalou um hospital de campanha em São Luís. É isso, Marcelo, Sabina. Obrigado, Mônica. É fundamental tomar a vacina, você de todo lugar do Brasil. É necessário. Salva vidas. Tchau, Mônica. E tem notícia animadora em relação à carne bovina. Veja só, é destaque no G1. Vamos acompanhar? O Brasil foi reconhecido mundialmente como livre da febre aftosa sem vacinação. Olha só, o anúncio foi feito pela Organização Mundial de Saúde Animal. Essa nova certificação que a gente está acompanhando, eu vou rodando aqui o G1, olha, você vai acompanhando comigo, vai poder ajudar na abertura, por exemplo, de novos mercados. O Brasil já tinha esse título de livre da doença, mas com vacinação, aliás. Por isso esse anúncio é importante. A gente é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina. Tem mais detalhes no G1, portanto, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você já chega direto na página. Já em relação à gripe aviária, 24 países suspenderam totalmente a importação de carne de frango do Brasil. Esta semana, o governo de Minas Gerais decretou situação de emergência sanitária animal depois da confirmação da doença em 2 gansos e num cisne negro silvestre, mantidos em um sítio de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O primeiro caso em granja comercial no Brasil foi identificado há 15 dias em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A Justiça de São Paulo condenou Paulo Cupertino pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele em 2019. Os jurados foram unânimes e a pena chega a quase 100 anos de prisão. A sentença saiu às 8h30 da noite, com decisão unânime dos jurados. Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de reclusão por matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, João e Miriam, em 2019. A pena deve ser cumprida em regime fechado. Estabeleço a pena definitiva em 98 anos de reclusão. Considerando o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Cupertino foi condenado por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O crime foi cometido na presença da filha de Cupertino e agravado pela fuga dele do local. O julgamento durou 2 dias e contou com os depoimentos de 7 testemunhas, entre elas Isabela, filha de Cupertino e ex-namorada de Rafael, e também a mãe dela, Vanessa. Além de Cupertino, outros 2 amigos dele foram julgados por terem ajudado o acusado a fugir e a se esconder por 3 anos depois do crime. Eduardo Machado e Vanderlei Antunes foram absolvidos. Esta foi a 2ª vez que o caso chegou ao tribunal. Paulo Cupertino foi levado a júri popular em outubro do ano passado, mas o julgamento foi anulado. Rafael e os pais, João e Miriam, foram mortos a tiros no dia 9 de junho de 2019. Câmeras de segurança gravaram o crime. Rafael ficou muito conhecido depois de interpretar um menino que pedia brócolis à mãe num comercial de TV. Eu quero brócolis! Na Globo, ele atuou em 2 novelas e num especial de fim de ano. Que essa sentença de hoje seja um espelho para todas as demais sentenças, que essa sentença de hoje, que eu reputo uma sentença extremamente justa, uma sentença impecável, que seja um norte, um caminho, um paradigma para a gente acabar com essa cultura da pena mínima no Brasil.
Vamos para o intervalo? Já já tem uma reportagem que chama a atenção para um assunto importantíssimo. O abuso sexual de crianças e adolescentes. O filme Manas retrata um drama real. Mais da metade dos estupros cometidos no Brasil em vítimas com menos de 14 anos. E agora a gente vai ao vivo para Rio Branco. A câmera mostra o Rio Acre num nível bem mais baixo do que aquele que a gente já mostrou há 2 meses. A água estava ali na calçada agora, olha, bem mais baixinha, olha, lá embaixo. Bom Dia Sábado volta já já, 7h09 pelo horário de Brasília. Bom Dia Sábado. Oferecimento Carajás Home Center. Compre online e retire na loja. Emix Mateus. Economize na festa do São João do Coração. Aproveite o fecha-mês da Carajás Home Center. Piso tipo Acerbras, R$ 24,90. Impermeabilizante Sica Top 100 18 kg Sica, R$ 59,90. Mesa tampo de vidro com 4 cadeiras, 10 vezes de R$ 129,99. Parque Nacional da Serra da Capivara, um oásis no semiárido e um lugar cheio de história. Aqui está a maior concentração de sítios arqueológicos do mundo e o Museu do Homem Americano. Viaje pelo Piauí. Sábado tem Piauí de Riquezas e uma viagem pela cidade de Nazária, conhecida como a Terra da Cerâmica. A riqueza gerada pelas cerâmicas movimenta muito forte a economia de Nazária. E tem receita de tambaqui ao molho de camarão. Eu gosto de fazer aqueles pratos mais sofisticados de camarão, né, lasanha. Vamos mostrar as pesquisas sobre os fósseis de Nazária e conhecer a história da Pedra Milagrosa. É sábado no Piauí de Riquezas, após a novela História de Amor. Começou a quinzena do guarda-roupa aqui na Pintos. Guarda-roupa 3 portas com espelho, 12 de R$ 182,90. Guarda-roupa 2 portas com espelho, 12 de R$ 157,90. Guarda-roupa 6 portas, 12 de R$ 99,90. Guarda-roupa 2 portas com espelho, 12 de R$ 140,90. Todo segmento de guarda-roupa com desconto. E você ainda parcela tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros. Vem que tá impossível não comprar. Cuidar da família é Brasil demais. E vacinar nossas crianças e adolescentes na escola também. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem aluno e professor. Educação e saúde juntas nas escolas públicas de todo o país. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Hoje, em Vale Tudo, Heleninha quer saber a real entre Ivan e Raquel. Eu e a Raquel terminamos porque ela me acusa de uma coisa muito séria que eu não fiz. Você ainda gosta da Raquel? E Celina descobre que está falida. A dona Celina não tá vendendo as coisas da casa para esse homem porque tá sem dinheiro? Já escutei muito falar da sua coleção. E eu ouvi muito falar do seu trabalho de curadoria. Hoje, Vale Tudo. Bom Dia Sábado de volta, agora 7h12 no horário de Brasília. O combate a muitos problemas sociais passa pela informação, não é? E é por isso que a gente abre espaço para falar sobre exploração e abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes. Uma conversa necessária e mais do que urgente. A conscientização pode começar em casa, a partir de uma reportagem, de uma aula ou até de uma ficção. Um filme corajoso e denso, que já tem mais de 20 prêmios internacionais. Roteiro bem amarrado, elenco escolhido a dedo, com o brilho da protagonista Jamile Correia aos 16 anos. Assim vai ficar com cara de braba na identidade, dá um sorrisinho de leve. 2, 3 e... A atriz Dira Paz interpreta uma policial. Eu acho que quando um longa-metragem, ficção, se inspira na vida, é porque ele quer lançar luz, instilar vida naquele tema. Sabia que peito é uma parte íntima? Eu acho que é um filme fenomenal, não é à toa que por onde ele passa, ele vem arrebatando o público, porque primeiro ele tem uma humanidade absoluta, atual, contemporânea.
sobre a generosidade, sobre a necessidade da gente apoiar alguém que precisa de uma mão, precisa de dar visibilidade, dessa visibilidade. Manas é mais um sucesso do cinema brasileiro e também um retrato de um drama real, a exploração e abuso sexual das crianças no Brasil. A ficção se apresentou como uma ferramenta, a única maneira possível de contar essa história de uma maneira que gerasse empatia, que acolhesse o espectador também. Em mais da metade dos estupros cometidos no Brasil, as vítimas têm menos de 14 anos. O Maio Laranja buscou alertar para essa tragédia silenciosa. Esse é um assunto para ser tratado todos os dias, no cotidiano. Porque o que os dados indicam é que a violência contra as crianças e os adolescentes acontece, na maior parte dos casos, bem perto, dentro da família ou do círculo familiar. E quem estuda o assunto diz que um jeito de se proteger é falar sobre isso, por mais difícil que seja. Fazer essa conversa tão importante e tão urgente e tão difícil sobre violência sexual infantil. Uma trilha de 6 aulas ensina sobre os tipos de violência sexual, fala dos sinais e sobre como evitar. Quem apresenta é Luciana Temer. A presidente do Instituto Liberta está convencida de que temos que olhar de frente para esse filme de terror. A gente sabe que esse é um tema que afasta as pessoas, mas não, a gente fez uma coisa muito leve, muito tranquila. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair desta trilha mais conscientes. E podem depois buscar mais informações e mais instrumentos, mas a verdade é, nós temos que falar com crianças e adolescentes sobre prevenção à violência sexual e com adolescentes sobre desenvolvimento de sexualidade saudável e responsável. Dedicada a cuidar dessas vítimas há 8 anos, ela lamenta o número crescente de denúncias, mas acredita que avançamos. Acho que a gente tem que falar sobre violência sexual infantil e quebrar esse ciclo de violência que vem vindo há tantas gerações. A gente está aqui, nesse sábado, falando diretamente com gente que cuida de criança e que se interessa por protegê-los. Essa entrevista é a maior prova de que a gente está caminhando, sim. Observar os sinais é fundamental. O abusador muitas vezes pode estar dentro de casa. Converse com seu filho, com a sua filha. Faça com que ele se sinta à vontade para falar tudo o que ele vive no dia a dia, seja fora de casa ou até mesmo dentro de casa. E que tal mandar uma mensagem aqui pra gente? Daqui a pouquinho ela pode aparecer na nossa tela. É só abrir o seu celular, aponte, portanto, a câmera para esse QR Code. E aí é muito fácil, você manda sua mensagem, uma foto, um vídeo e a gente, é claro, você sabe, adora. E olha, e ainda tem as nossas redes sociais, está aparecendo na sua tela, é o @bomdiasabado.globo. Esse é o nosso canal oficial. E começam a valer amanhã as novas regras na Orla do Rio. A Prefeitura fez um decreto polêmico, voltou atrás e fez ajustes nessas determinações sobre como devem ser as barracas da praia. Olha, no Rio de Janeiro as temperaturas também caíram, só que tem movimento na orla mesmo assim. E quem está lá agora é a Mariana Bispo, vamos conversar com ela. Bom dia, tem até um solzinho. Conta mais sobre essas novas regras, Mariana. Bom dia, bem-vinda. Bom dia para vocês e para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia Sábado. Aqui no Rio de Janeiro a gente sempre encontra um jeitinho de curtir uma praia, mesmo com esse friozinho. Olha como é que está movimentada a praia de Copacabana, aqui perto do Forte. Mas falando então sobre o ordenamento da orla aqui do Rio de Janeiro, esse decreto ele foi divulgado no dia 16 de maio, começa a valer a partir de amanhã, só que depois de uma série de polêmicas, a Prefeitura do Rio resolveu flexibilizar algumas regras. Portanto, agora, a música volta a ser permitida nos quiosques entre meio-dia e 10 horas da noite. O uso de garrafas de vidro dentro dos quiosques também
continua sendo permitido. Agora, em relação aos barraqueiros, aqueles que ficam nas areias da praia, eles poderão escrever, por exemplo, seus nomes nas placas de identificação, desde que respeitando as regras estabelecidas pela Prefeitura. E as bandeiras em mastros e suportes também continuam sendo liberadas temporariamente até a regulamentação definitiva. Outras regras do texto original, que eu digo, também seguem vigentes, tá? Por exemplo, ambulantes que não têm autorização para atuar aqui nas areias e na orla das praias não podem atuar, não podem vender. Os preços de tudo que será comercializado, tanto nos quiosques quanto pelos barraqueiros, também precisam estar expostos visualmente. Essa fiscalização vai ser feita pela Orla Rio, que é a concessionária responsável, também pela Guarda Municipal e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. E quem não cumprir as regras pode ser advertido ou multado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Mariana. Lembrando que nas praias de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, também tem novas regras com relação ali ao uso da faixa de areia. Não pode ter tenda, barraca, isso numa lei que acaba de ser aprovada. Guarda-sol com no máximo 3 metros de diâmetro, senão também multa, viu? Aproveitar que você está aí desse lado, já para te perguntar mais um pouco da previsão do tempo que tem mais para esse sabadão, Sabina. Marcelo, apesar do sol aparecer, como a gente viu, não dá tanta praia, embora alguns corajosos lá insistam e consigam ali mergulhar. A massa de ar polar que está no sul, soprando vento frio, também para as regiões sudeste e centro-oeste. Olha só no nosso mapa, o dia vai estar ensolarado em toda essa faixa que a gente vê pintada em amarelo no mapa. Do sul de Goiás para baixo faz frio, do norte de Goiás para cima, aí calor. E onde tem calor, vai dar parque, é o que a gente destaca agora sim nessa tela para vocês. Vamos lá, olha. Então, em Cuiabá, que tal o Parque Mãe Bonifácia? Máxima de 26 graus. Também em Brasília, o Parque Cidade Sara Kubitschek com 28 e sensação de 29. Na região norte do Brasil esquenta e chove forte, depois vem a sensação de abafamento. Separamos aqui, olha, Macapá, por exemplo, calorão e chuva forte a qualquer hora do dia. Atenção, em Manaus você tem que ter cuidado com a chuva devido às inundações que ocorrem em várias cidades do Amazonas. E Belém vai ter chuva entre a tarde e a noite. Combinado? Chuva no norte, mas está faltando chuva em outras regiões. E essa expectativa de menos chuva, a conta de luz vai subir em junho. Vai ser bandeira vermelha, ou seja, uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, disse que a medida é necessária porque a produção de energia nas hidrelétricas cai. E há necessidade de acionar as termoelétricas, que são mais caras, movidas a combustível. Agora vem cá, você já ouviu falar em campanha de imunização para peixes? Pois é, em Campo Grande, o Bioparque Pantanal, que é o maior complexo de água doce do mundo, prepara as espécies que vivem por lá para encarar as temperaturas mais baixas. Mas é uma vacina, Sabina, sem agulha. Pelo menos é o que o Oswaldo vai aparecer aqui, vai contar pra gente. Oswaldo Nóbrega, bom dia, querido. É isso mesmo, Sabina e Marcelo, muito bom dia para vocês e a todos em todo o país. Olha só, aqui no Bioparque, em vez de seringa e agulha, ração. O medicamento que melhora a imunidade dos peixes vai na comida. Pelas informações dos zootecnistas, Marcelo e Sabina, colocar o medicamento na comida aí, isso aí é um jeito mais fácil e eficiente de imunizar os animais, porque diluir diretamente na água exigiria uma quantidade muito grande do imunizante. A ração é fabricada no próprio Bioparque, leva pré-misturas vegetais e, para as espécies carnívoras, proteína animal. Por semana são produzidos cerca de 30 quilos, o alimento é colocado uma vez por dia nos tanques. Como medicamento para a imunidade sensível à luz, ele é adicionado à comida no escuro. Os técnicos explicam que os peixes também sentem essa mudança de clima, esse tempo mais frio. Essa semana, por exemplo, Campo Grande está registrando temperaturas abaixo dos 10 graus. Eu lembro que o protocolo dura 21 dias. A ração é colocada uma semana sim e outra não. E a ideia desse trabalho é justamente não só ajudar na saúde, como também na reprodução dos animais, já que aqui também é um espaço para a pesquisa científica.
Por mês, cerca de 30 mil pessoas passam pelo Bioparque. A entrada é de graça, não precisa pagar nada. O maior complexo de água doce do mundo abriga atualmente 458 espécies de animais, 449 só de peixes. Eu volto com vocês, Marcelo e Sabina, e aproveito para convidá-los a conhecer esse ponto turístico de Mato Grosso do Sul. Que legal. Obrigado, Osvaldo. Que lindo, Sabina. Bom dia. Agora, você sabia que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e tem um estudo do Instituto Nacional de Câncer que alerta. De 2023 para 2024, o uso do cigarro convencional cresceu muito, 25%, e superou todos os números desde 2014, o que o INCA considera um retrocesso de 10 anos. Já entre os adultos que usam cigarros eletrônicos, esse aumento foi de 24% no mesmo período. O estudo fez um raio-x do consumo dos cigarros eletrônicos, mesmo eles sendo proibidos, Sabina. A pesquisa inédita é do INCOR, o Instituto do Coração da USP, feita em 6 cidades de São Paulo. Quer ver só esse estudo? A maior parte dos usuários é de homens, jovens, adultos, grande parte deles brancos com alta escolaridade e renda. A maioria dos iniciantes começou há menos de um ano, aparecendo aqui no telão para vocês, gastando em média até R$100 por mês. Já quem fumava há mais tempo e parou, gastava até R$500 por mês. 1/4 dos fumantes de cigarro ou de vape relatou uma piora na saúde. E o Bom Dia Sábado conversou com uma especialista e com uma ex-fumante que teve o primeiro contato com o cigarro aos 14 anos. Hoje ela tem 27 anos e só deixou o cigarro eletrônico 2 dias antes de uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão há menos de 6 meses. Pelo fato do cigarro eletrônico ter um cheiro tão agradável e não ficar impregnado em qualquer lugar, as pessoas acabam fumando muito mais e numa quantidade muito maior também. Algumas substâncias podem estar em menor quantidade no vape, porém outras estão em maior quantidade. As evidências científicas cada vez mais demonstram que causam males graves à saúde, às vezes em mais curto espaço de tempo. Então você vê jovens muitas vezes com problemas respiratórios graves, que acometem fumantes muitas vezes de longa data e que no caso de usuário do vape, após pouco tempo de uso, 1 ano, 2 anos, ele já começa a manifestar sintomas, né? E uma coisa bastante grave também no vape é que eles utilizam sais de nicotina, que potencializam a ação da nicotina. A nicotina é responsável pela dependência. Então, muitas vezes, ao experimentar o vape, o jovem em pouco tempo já começa a se sentir dependente. E hoje eu vou falar mais uma dica que é super importante. Tudo que você tiver que te leve a fumar, você tem que jogar fora. Eu decidi começar a postar nas minhas redes porque quando eu estava internada no hospital eu tentei lembrar de algum amigo meu que não fumasse e eu não consegui pensar em nenhum. Se eu pudesse dar um conselho para a geração mais nova, da galera que tem de 15 a 20 anos, até mesmo mais novos, seria sempre pensar no futuro, porque a gente é muito acostumado a sempre pensar no presente e nunca pensar nas consequências que o que a gente faz hoje em dia pode trazer no futuro. Eu sempre falo para as pessoas começarem a pensar agora, porque infelizmente a conta um dia pode chegar assim como chegou para mim. É uma conta cara. Em Porto Alegre, esse é o último fim de semana para curtir a Bienal do Mercosul, que termina amanhã. O evento reúne 76 artistas em 18 espaços para eventos da cidade. Olha, essa exposição, tem exposição numa programação ali extensa, com workshops, palestras, filmes, um monte de atividade. Mas o Juliano Castro fala ao vivo do prédio onde está a maior parte dessas obras. Bom dia, Juliano. Bom dia, Juliano. Bom dia Sabina, bom dia Marcelo, bom dia aos amigos do Bom Dia Sábado, bem-vindos à Bienal do Mercosul, que nesses últimos meses encheu a capital gaúcha de arte, de cultura. Nós estamos em um dos espaços mais visitados, gente que vem para ver obras como essa, que eu vou mostrar para você agora, essa imersão, você consegue caminhar por meio às obras, essa aqui mistura objetos e corpos para dar uma ideia aí de construção, desconstrução. A Bienal do Mercosul acontece desde 1997, mas no ano passado, em função das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, você lembra bem, ela não pôde ser realizada. Então a edição só começou no fim de março deste ano e ela faz um mergulho na questão ambiental.
Por isso, o convite dessa edição é refletir sobre transformações, em alguns casos a do resíduo que vira arte. Obras de 77 artistas de diversos países do mundo se encontram aqui em 18 espaços de cultura da capital gaúcha e também da cidade de Viamão, na região metropolitana da capital, todos com entrada gratuita. Nesse ano também teve 63 exposições em 42 galerias de arte de Porto Alegre, tudo de graça também, e até o setor gastronômico entrou nessa, com pratos inspirados aqui na Bienal. E olha uma informação que eu consegui há pouco, exclusiva para os amigos do Bom Dia Sábado, recorde de visitação esse ano de 2025 aqui na Bienal. Mais de 800 mil pessoas já passaram para acompanhar obras como essa aqui, que eu me despeço mostrando para vocês. É uma explosão solar, tudo feito com resíduo que virou arte. Olha a coisa linda. Marcelo e Sabina, volto com vocês. Um bom dia a todos. Uau, quanta gente, ó, tá no final, é até amanhã, mas dá tempo de você programar o seu fim de semana e curtir a Bienal. Obrigada, Juliano. Até, Juliano. E a seguir no Bom Dia Sábado, desvendando o mistério dos golfinhos rotadores de Fernando de Noronha. E vem cá, tem festa junina? E como? E como tem? Tem sim, senhor, e muita festa em cada cantinho desse país. Uma das maiores do mundo já começou, é o São João de Campina Grande, na Paraíba. Ontem teve Luan Santana e serão 38 dias de música, dança, comida típica. Ai, que delícia! E tem festa também em Caruaru. Quer ver imagens ao vivo? Tá aí na tela. Bom Dia Sábado volta já já. Delícia! Oi, pessoal. Um laboratório no metaverso. Esse é o produto oferecido por uma startup aqui de Aracaju. E o Pequenas Empresas e Grandes Negócios veio até Sergipe conhecer essa tecnologia que está melhorando a formação de profissionais de saúde. E tem mais. Uma empresa que usa a realidade virtual para melhorar a formação de futuros médicos. No quadro Brasil Criativo, um capacete inovador. Estilo, segurança e representatividade para os ciclistas. Lucrando nas alturas, um escalador transformou a paixão pelo esporte em negócios. É daqui a pouco, depois do Bom Dia Sábado, e eu tô te esperando aqui na Rede Clube. Black fora de época no Paraíba. Últimos dias para comprar ainda mais barato com preço de Black Friday. Lavadora 20 kg, R$ 65,90 mensais. Ar-condicionado 12.000 BTUs, R$ 275,90 mensais. Smart TV 32 polegadas, só R$ 109,90 mensais. Corra pra loja e aproveite. São centenas de produtos com preços mega negociados e parcelamento em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Últimos dias Black fora de época Paraíba. Olha como é fácil comprar barato. Semana da Construção J Monte. Caixa d'água 500 litros, 10 de 29,80. Tubo esgoto 100 milímetros a manco, 71,90. Climatizador 70 litros Climate, 10 de 145,90. Ventilador de parede 60 centímetros, 10 de 35,90. Furadeira 750 watts, 10 de 19,90. Telha fibrocimento 4 milímetros, 26,80. É fácil de comprar. J Monte, preço baixo de verdade. Meu amor, não vai deitar a cabeça tranquila aqui pra ver conteúdo pirata, né? Se continuar baixando, tchau pra essa comédia adolescente que você gosta. Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Oi, pessoal. Um laboratório no metaverso. Esse é o produto oferecido por uma startup aqui de Aracaju. E o Pequenas Empresas e Grandes Negócios veio até Sergipe conhecer essa tecnologia que está melhorando a formação de profissionais de saúde. E tem mais. No quadro Brasil Criativo, um capacete inovador. Estilo, segurança e representatividade para os ciclistas. Lucrando nas alturas, um escalador transformou a paixão pelo esporte em negócios. É hoje, 10 para as 8 da manhã, e eu te espero. Até lá! Bom Dia Sábado de volta, agora 7h33 no horário de Brasília. Olha, gente, a Força Nacional de Segurança já está em Eunápolis, no sul da Bahia, para atuar no conjunto penal. É isso, a portaria que autoriza a intervenção foi assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública, depois que teve um atentado a um funcionário da unidade. Só que a situação está preocupante desde o fim do ano passado, não é, Alana Souza? Bom dia para você.
Isso mesmo, viu? Bom dia, Sabina. Bom dia também, Marcelo, e a todos que nos assistem. Essa medida tem duração prevista de 30 dias. Por segurança, o Ministério da Justiça não informou o período, a duração, dessa operação e também nem a quantidade de agentes que serão enviados. Essa operação tem como foco o apoio à atual gestão da unidade prisional, além da profissionalização, também capacitação desses profissionais. Essa medida foi tomada depois que um motorista foi baleado no dia 20 de maio. Segundo as investigações, o alvo era o diretor da unidade prisional, que não estava no veículo nesse dia. Esse motorista, ele segue internado. A Secretaria de Administração Penitenciária aponta como mandante desse ataque um chefe de uma facção criminosa local ligada ao Comando Vermelho. E esse homem também é apontado como um dos responsáveis pela fuga dos 16 detentos que aconteceu na unidade prisional em dezembro do ano passado. No dia 23 de maio, de forma momentânea, o Conjunto Penal de Eunápolis passou a ser gerido pelo Grupo Especializado em Operações Prisionais, visando o restabelecimento da ordem e da segurança no local, que passa por crise desde a fuga desses 16 detentos em dezembro do ano passado. A ex-diretora da unidade foi presa, acusada de envolvimento com a facção criminosa e também de ter facilitado a fuga desses detentos. Ainda sobre esse assunto, na manhã de ontem, a Polícia Civil da Bahia, em parceria com o Ministério Público e também a Polícia Militar, deflagrou uma operação para desarticular um grupo que atuava aqui na região na área de drogas e também de tráfico, e entre esses alvos, 2 custodiados do Conjunto Penal que são apontados como mandantes também aí dessa ação, viu? Volto contigo no estúdio. Obrigada, Alana. Então, reforço na segurança ali pelos próximos 30 dias. Obrigada pelas suas informações. 31 de maio de 2025. Essa data vai ficar na história de mais de 100 casais de Osasco aqui na Grande São Paulo. Sabe por que eu tô falando isso? É o dia do casamento deles. É isso. Daqui a pouquinho tem uma cerimônia comunitária para oficializar a união desses apaixonados. Quem acompanha toda a preparação dos casais? João Neto. Bom dia, João. Bom dia, João. Oi, Sabina, Marcelo, bom dia para vocês, bom dia sábado. Por aqui um clima de muita expectativa e emoção. Daqui a pouco 116 casais vão dizer sim oficialmente e partir o bolo de casamento. A cerimônia começa às 9 horas, é promovida pela Prefeitura de Osasco aqui num centro de eventos. Mas antes dessas 9 horas, os noivos e noivas passaram por um processo de embelezamento. Os noivos cortaram o cabelo, tá tudo nos trinques, cabelinho na régua. Sim, senhor. Sim, na expectativa... Sim, não vi a hora. Olhando para o relógio direto, né? Um pouquinho ansioso, mas vai dar certo. Aí sim, vai dar certo. São muitos noivos, gente. E olha, tem gente que está casando agora, mas tem muitos noivos aqui que já vivem juntos há muito tempo, mas que não tiveram a oportunidade de realizar esse sonho, que hoje chegou para todos eles, para o seu Antônio também, que vive com a dona Antônia desde 93, né, seu Antônio? E hoje está realizando esse sonho. Por que depois de tanto tempo oficializar isso? Bom dia. A gente sempre foi adiando, né? Eu sempre trabalhei com caminhão, viajando, e vai passando de um ano para o outro, um ano para o outro, um ano para o outro, e agora chegou a hora. O senhor tá bonito que sove com esse bigodão. Por demais. Parabéns, viu? Parabéns. Dona Antônia tá na surpresa. Dona Antônia tá sendo maquiada, estão ajeitando o cabelo dela e das outras noivas também. O Leandro Matoso esteve lá agora há pouco na sala dela, aqui do lado. E olha, gente, elas estão no capricho mesmo para casar daqui a pouco. Vou passar por aqui para a gente mostrar também. Obrigado, noivos. Boa sorte, parabéns. Para a gente mostrar também o espaço onde vai ser realizada essa cerimônia tão importante, gente. Tá bonito demais. Olha, decoração caprichada. Vai ter apresentação de orquestra e muitos convidados também para essa festa bonita. Sonhos sendo realizados aqui em Osasco, Sabina e Marcelo. Ai, que demais. Estou ansiosa pelas noivas. Adorei os noivos prontinhos. Você é demais. João Neto, direto de Osasco. Valeu, João. Deu até vontade de casar. E olha, gente, sabe os golfinhos? Aqueles golfinhos rotadores de Fernando de Noronha? Pois bem, aqueles que saltam na frente dos barcos, giram. Então, foi desvendado o principal objetivo dos saltos deles. Pois é, depois de mais de 30 anos de estudo e observação, os pesquisadores do projeto Golfinho Rotador
Eles descobriram ali que o comportamento serve para proteção do grupo. Olha que imagem impressionante, é isso. Eles saltam para proteger a espécie, principalmente do ataque de tubarões. E essa tropa é formada principalmente pelos machos. Outro ponto que os pesquisadores ressaltaram: é importante controlar o número de barcos de turismo para não importunar os golfinhos. Mas que imagem espetacular, hein? E eu mostro outro espetacular, porque o Zoológico de São Paulo tem um novo morador. Dá uma olhadinha, um filhotinho de girafa. Nasceu anteontem. Olha ele aí, nos primeiros minutos de vida, chegou ao mundo medindo cerca de 2 metros. Os pais desse bebê girafa são o Palito e a Mel. E agora o Zoológico aqui de São Paulo está propondo que o público, que você sugira nomes para esse filhote. É um macho, tá bom? Ai, que coisinha linda. Lindo demais, Sabina. Chega aqui comigo agora, vamos chamar as mensagens que o pessoal mandou pra gente aqui. Olha só, a Sandra, aqui de São Paulo, Sabina, ela mandou pra gente. Ela é assistente técnica e pedagógica neste mês, está trabalhando muito com as crianças e adolescentes a respeito de abuso sexual. É cada dia mais urgente falar sobre esse tema. Ela agradece muito pela reportagem que a gente colocou. Tem uma outra do Distrito Federal. Bom dia, fui vítima de abuso quando era criança, hoje 36 anos e ninguém sabe o que aconteceu. É preciso falar. A Mércia, de Pernambuco, tem 62 anos, ela tinha 8 quando foi vítima de abuso e até hoje é difícil falar sobre o assunto. Olha o Nonato, Tocantins, bom dia. Vamos tomar um cafezinho acompanhado de mangulão, bolo feito de polvilho, ovos, azeite de coco. Eu topo. Eu comi e adorava. E olha, já tem gente na fila para um feirão de emprego agora de manhã, sabia? A espera é na Arena de Esportes, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. São mais de 6 mil vagas em várias áreas. Olha as imagens ao vivo. E também tem vagas para as pessoas com deficiência e jovem aprendiz. A partir das 9 da manhã, então daqui a pouquinho, os representantes das empresas e os organizadores do feirão vão receber currículos. É de graça. Tá aí o convite feito e a fila grande. Nesse frio tem muita gente em busca de uma oportunidade, né, Sabina? Muito importante mesmo esse tipo de feirão para ajudar quem precisa. Bom, maio se despede já com muita festa junina no Nordeste. Por isso, nosso estúdio também volta a ficar em clima junino. De arraiar, é isso, porque em Sergipe, Areia Branca vive a agitação do São João desde as primeiras horas desse sábado. São João é o padroeiro da cidade e ainda tem gente curtindo o som da sanfona até agora. Carla Suzane é quem vai conversar com a gente. Ó a Carla lá, vamos lá conversar com ela. E já tá na dança. Ô, Carla, suas informações. Bom dia. Delícia! Olá! Bom dia a todos que nos acompanham neste sábado. Uma data importante onde o nordestina como eu, celebra a abertura oficial dos festejos juninos. E olha, mesmo que os grandes shows já tenham acabado, sim, porque eles começaram às 9 da noite de ontem, foram à madrugada, comecinho do dia eles acabaram, mas enquanto houver sanfona, zabumba, como aqui do Tatu ao mensageiro do forró, não, nada acaba, o São João permanece sem dar trégua. E olha com quem eu estou aqui. Estou aqui com essa quadrilha formada por meninas tão maravilhosas, sim, meninas que já passaram aí dos 60 anos e estão aqui, ó, dando gás. Daqui a pouco elas se apresentam na cidade, porque no Nordeste é assim. Tem shows durante a noite e durante o dia, manhã, tarde, acontecem nas ruas as grandes festas também, com quadrilhas juninas, que é o nosso patrimônio cultural, vocês sabem, né? Eu vou conversar aqui rapidinho com a Nude. Olha, a Nude está quase nos 60 e olha a disposição. Nude, não para, né? Não, amo quadrilha, amo forró. E ama São João como a gente aqui, gente. Olha, fico aí, volto com vocês. Eu fico aqui, vou dançar até sabe lá Deus quando, porque eu amo forró, amo São João. Que delícia, obrigada Sabina pelas informações. Aproveite, portanto. Até. E esse é o primeiro fim de semana também da festa do Divino Espírito Santo em Alcântara, cidade histórica do Maranhão. Vamos para lá? A Regina Souza acompanha a programação. Bom dia, Regina. Bom dia, Rê.
Oi, Marcelo e Sabina, bom dia a vocês e a todos que nos acompanham. A estimativa é que cerca de 12 mil turistas visitantes passem por aqui para acompanhar a celebração ao Divino Espírito Santo em Alcântara. A festa começou na quarta-feira com o cortejo do mastro do Imperador. Mastro é um tronco de árvore enfeitado. Cerca de 200 homens se revezaram para carregar o tronco num percurso de quase 4 quilômetros até aqui, nesse local onde o mastro foi erguido. Exatamente aqui onde nós estamos, na Praça Matriz, onde ficam as ruínas da igreja de São Matias, e lá ao fundo está o mastro, no alto, no topo do mastro, a coroa do Divino Espírito Santo. Ontem foi erguido o segundo mastro, um cortejo muito bonito pelas ruas da cidade, uma multidão, sabe, animada. Dessa vez foi o mastro do mordomo Régio. Segundo pesquisadores, a festa do Divino Espírito Santo em Alcântara tem quase 200 anos. É uma herança portuguesa que aqui ganhou influências africanas, com a presença dos negros escravizados, que foi muito forte, sabe? Tanto que Alcântara tem hoje a maior concentração de comunidades quilombolas do país. Essa festa é uma festa de pompa, de beleza e, acima de tudo, de muita fé e devoção dessas pessoas. A corte se veste, as pessoas se vestem de mordomo, de imperador, de vassalos para celebrar o divino. Sabina e Marcelo. Obrigada pelas informações. Valeu, Regina. E o maior São João do mundo começou em Campina Grande, na Paraíba. São 38 dias da festa com muita dança, comidas típicas e música, é claro. A abertura ontem teve Luan Santana. 3.500.000 pessoas devem passar pelo Parque do Povo, a principal área do evento ali. Serão mais de 500 atrações só no espaço de 40 mil metros quadrados, que recebe os grandes shows e as quadrilhas, e onde se dança o forró pé de serra, aquele com trio formado por sanfoneiro, zabumba e triângulo, Sabina. E em Caruaru, no agreste de Pernambuco, São João tá rolando, desde abril na zona rural, só que começa hoje no palco principal da cidade. Sabe quem tá lá? Priscila Martins. Vamos falar com ela ao vivo? Priscila, bom dia. Mais de 1.400 atrações e você já com uma delas. Bom dia. Olá, bom dia, Sabina, bom dia, Marcelo, a todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Sábado. Isso mesmo, são mais de 1.400 atrações e olha, gente, por aqui passam cerca de 100 mil pessoas por noite. Aqui no agreste pernambucano faz um friozinho, o sol inclusive apareceu hoje, mas o que aquece esse povo aqui mesmo é esse forrozinho gostoso que vocês estão podendo curtir agora. Vocês estão vendo parte dos integrantes do maestro Mozart Vieira, da banda de Pífanos. Tem também trio Fole de Ouro aqui com a gente e a companhia Olhares, que é o grupo de dança que está aqui para brilhantar esse momento tão especial. A festa começou em abril na zona rural com o chamado São João na Roça, uma caravana itinerante que percorreu 13 comunidades aqui de Caruaru. Mas agora tudo começa no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, o principal local dos festejos juninos de Caruaru. Um espaço que tem mais de 44 mil metros quadrados, recebe em média cerca de 100 mil pessoas por noite. Deve receber ao todo, até o final de junho, 4 milhões de pessoas, injetando 700 mil reais na economia local. São mais de 20 mil empregos gerados nessa época do ano. A gente está aqui, inclusive, com o João do PIF. Vamos mostrar aqui Adelso Siqueira, nosso repórter cinematográfico, João do PIF, que completou esse ano 70 anos de carreira. 81 anos de vida, vai completar agora 82. E é isso, a gente trouxe aqui para vocês agora um pouquinho do calorzinho desse São João de Caruaru, que é considerado um dos maiores do mundo. Com vocês, forró, um cheiro para vocês. Valeu, Priscila! E acabou o Bom Dia Sábado. Quer rever alguma reportagem? É só correr ao Globoplay. A gente consegue viajar para tudo quanto é canto desse país, não é não? É isso aí. Tô saindo de férias, gente. Eu volto em breve. Beijo, até, gente. Tchau.
dia sábado. Oferecimento Carajás Home Center. Compre online e retire na loja. Emix Mateus. Economize na festa do São João do Coração. Jornalismo Rede Clube. Informação na hora certa. Simples, rápido e fácil. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio.